Cumprimentando a todos, declaro aberta a 35ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Eu já coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, eu declaro-a aprovada. Nós passaremos agora ao tópico referente à natureza de processos, atos de admissão de pessoal, mas antes de ingressar neste tópico especificamente, eu preciso agradecer aqui a presença e os elevados préstimos do conselheiro João Bonfim, presidente da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que está aqui justamente para contribuir para a realização das nossas sessões, ocupando, então, interinamente, a posição do Gabinete Vacante 2. E aqui rogamos que logo, logo estejamos com nossa composição completa. É o que aguardamos ansiosamente para, enfim, restaurarmos o nosso colegiado. Voltando à nossa pauta, eu apregou o processo de número 11.814 do ano de 2025, que tem como relator o excelentíssimo conselheiro Inaldo Araújo. O processo é oriundo da CESAB. Trata-se de admissão mediante regime especial de direito administrativo. Com a palavra, o excelentíssimo conselheiro. Bom dia. Eu agradeço, senhora presidente, e endosso em toto o que foi aqui referido em relação ao conselheiro João Bonfim, e também no sentido de que, já que é bíblico, enviai conselheiros para a nossa messe, porque a messe é grande e 5 são os poucos conselheiros. Senhora presidente, a Vossa Excelência já pregou, é um reda da saúde. O Ministério Público, a 6ª CCE, manifestava-se pela concessão de registro. Eu faço um destaque em relação a uma posição aqui no MPC, do Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista, e é por aí que vou, pela concessão dos registros e com as devidas recomendações. É o voto. Em discussão, processo. Não havendo quem queira discutir, eu declaro aprovado e pergunto se o conselheiro confere. Perfeitamente, excelência, confiro. Processo conferido. Nós passaremos agora ao próximo processo, que é o de número 7.870 do ano de 2025. Eu sou a relatora do feito e farei, então, a leitura de forma bastante reduzida dos autos. Trata-se de processo autuado como registro de ato de admissão de pessoal, instaurado perante este Tribunal de Contas, com fundamento no artigo 91, inciso 4 da Constituição Estadual. Tendo por objeto o exame de legalidade da admissão de 56 profissionais de diferentes cargos por meio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, o IRDEB, sob regime especial de direito administrativo. Nesse caso, especificamente, eu acompanho o opinativo da ATEG e do Ministério Público de Contas, votando pela negativa de registro dos atos de admissão de pessoal referente à contratação destes 56 servidores sob o REDA, ante a inobservância dos pressupostos constitucionais e legais da contratação temporária, bem como pela expedição de recomendações. Esse é o voto, senhores, que está em discussão a partir deste momento, e eu já passo a palavra, inicialmente ao conselheiro Inaldo, que tinha feito a solicitação, que gentilmente concede o seu lugar ao conselheiro Bonfim. Com a palavra, o conselheiro Bonfim. Agradeço ao conselheiro Inaldo, cumprimentando e agradecendo também a senhora presidente pela manifestação, a gente diz manifestação ao meu respeito. Eu sou sempre um eterno devedor dessa querida conselheira que preside a Primeira Câmara. Mas, com relação ao processo TCS 7870/2025, eu
discordo do entendimento diante das informações colacionadas no processo. Entendo que a administração atuou de forma correta, de modo a não afetar a continuidade e a eficiência do serviço público prestado. Sendo assim, pelas razões expostas em consonância com a CCE, voto pela declaração de legalidade e pelo registro do contrato de regime especial de direito administrativo firmado entre o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IDEB, e os indivíduos indicados no bojo do processo. É assim que me posiciono. O processo continua em discussão. Com a palavra, o conselheiro Hinaldo. Somente para votar, Excelência. E, se permitido for, eu posso antecipar o voto. Com certeza. Para antecipação de voto, o conselheiro Hinaldo. Pois bem, eu vou acompanhar a manifestação do conselheiro João Bonfim e que vai na mesma linha do que apontou os nossos auditores. Eu vou pela concessão do registro, entendendo a questão peculiar do nosso IDERB e também que é algo sistêmico no estado da Bahia que precisa ser resolvido de forma sistêmica e não pontual. Então, de maneira que eu vou, neste momento, acompanhar o conselheiro que apresentou o voto divergente. Diante dos votos postos, eu sou vencida neste processo. Prevalece, então, a divergência proposta pelo conselheiro, suscitada pelo conselheiro Bonfim. E aqui eu, aproveitando, adiro a expressão do conselheiro Hinaldo, no sentido de que logo, logo tudo isso possa ser resolvido de maneira sistêmica, inclusive, né? Que o quadro do RH do Estado da Bahia seja, então, redimensionado com o preenchimento técnico destes cargos, que, com certeza, conseguirá contribuir de forma mais efetiva para as necessidades e, inclusive, preservando o espaço de memória daquela unidade, sem prevalecimento do caráter transitório dos seus servidores. Vossa Excelência confere, conselheiro Bonfim. Confiro só por redação. Processo conferido, e nós passaremos agora ao tópico referente a recursos estaduais atribuídos a municípios. Apregou o processo de número 968 do ano de 2025, oriundo da SEADES, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, sendo a concedente e o conveniente o município de Caturama. O relator do feito é o conselheiro Hinaldo, que já tem a palavra a partir de então. Eu agradeço, Excelência, e é um processo que tem como objeto um plano de ação de 2008. 17 anos, portanto. O objetivo era a manutenção de ações e serviços de assistência social continuada no âmbito da proteção social básica do SUAS, durante 2008, o valor R$ 3.472,08. Até o Ministério Público, a segunda CCE, foram pelo arquivamento sem baixa de responsabilidade com a proposição de recomendações. É por aí que eu vou, Excelência, arquivar e com a inspeção de recomendações. Processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere, conselheiro? Perfeitamente, confiro. Processo conferido, e nós passaremos agora ao próximo processo, que é o de número 2.860, do ano de 2024. Processo oriundo da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, tendo como conveniente o município de Jitaúna. Eu sou a relatora do feito, e nesse processo especificamente, a aplicação do artigo 35 da Resolução de número 107, do ano de 2024, e, por esse motivo, obterei, após a leitura do relatório, a manifestação do Ministério Público em mesa, para, em seguida, expedir o meu voto. Trata-se de tomada de contas do convênio de número 8 do ano de 2018, firmado entre o Estado da Bahia, por intermédio da SUDESB, e o município de Jitaúna, tendo como objeto, abro aspas, o apoio financeiro para ampliação e reforma do estádio municipal, constando de instalação elétrica para a iluminação do campo, construção de arquibancadas com 5 degraus, vestiário,
tendo sido encaminhada a este Tribunal de Contas em 2 de abril de 2024. No parecer técnico final da auditoria, esta concluiu que, abro aspas, tendo em vista o cumprimento do objeto pactuado e a regularidade dos gastos realizados, que seja a prestação de contas do convênio específico, aprovada com base no artigo 122, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa. Este é o relatório e, à vista da aplicação do artigo 35, já referido, eu colho, neste momento, a manifestação oral do Ministério Público de Contas, que, nesta assentada, é realizada de maneira... A sua apresentação é realizada de forma elevada pelo doutor Marcel Santos. Com a palavra. Eu agradeço, presidente, já desejando um bom dia a todos. Rapidamente, tendo em vista o atesto pela auditoria do cumprimento do objeto e da regularidade das despesas, o Ministério Público de Contas opina pela aprovação do convênio de número 08 de 2018. Já com a manifestação do Ministério Público de Contas, eu, seguindo a instrução realizada e também o opinativo do Ministério Público de Contas, voto pela aprovação das contas do convênio sem ressalvas, multas ou determinações na forma do artigo 24, inciso 1º da nossa lei orgânica. Este é o voto, senhores, que está em discussão a partir deste momento. Não havendo quem queira se manifestar, eu declaro aprovado e já o confiro. Passando agora ao próximo processo, que é o processo de número 9.215 do ano de 2024. Esse processo tem como concedente a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a CONDER, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDUR. O município conveniente é o município de Itapicuru. Eu sou a relatora do feito e farei, então, a leitura do voto de forma bastante sucinta. Trata-se de prestação de contas do convênio de número 66 do ano de 2022, celebrado entre o Estado da Bahia, por intermédio da CONDER, e o município de Itapicuru, tendo por objeto a cooperação técnica e financeira entre o concedente e o conveniente para a pavimentação em paralelepípedos de ruas e travessas do referido município. O valor do ajuste, que teve vigência do período de 12 de março de 2022 a 12 de dezembro de 2023, foi de R$ 1.921.799. Inicialmente, eu registro que a primeira CCE, primeira Coordenadoria de Controle Externo, e o Ministério Público de Contas opinaram de forma uníssona pela aprovação das contas com ressalvas. A auditoria sugeriu ainda a aplicação de multa ao prefeito. Neste caso, especificamente, eu compreendo que assiste razão ao Ministério Público de Contas em sua conclusão, no sentido de que, apesar da relevância tal irregularidade que ocasionou a sugestão da auditoria pela aplicação de multa, isoladamente não justifica a aplicação da multa sugerida. Apesar da intempestividade da devolução dos saldos financeiros, houve o cumprimento do objeto com a comprovação da regular aplicação de recursos em valores expressivos pela conveniente em benefício da população do município. Por outro lado, eu entendo ser importante a expedição de recomendações ao município de Itapicuru para que observe o prazo para a devolução dos saldos financeiros remanescentes nos termos da legislação vigente dos ajustes celebrados para a aplicação dos recursos estaduais. Desse modo, com base no conjunto probatório acostado aos autos e em observância, consonância com as manifestações da auditoria no Ministério Público de Contas, é que eu entendo que as irregularidades observadas ensejam a aprovação com ressalvas da conta do convênio e a expedição de recomendações ao município, e é exatamente assim que eu voto. E agora, neste momento, o processo está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu o declaro aprovado e já faço a conferência neste momento. Passaremos agora ao processo de número 13.436 do ano de 2024. A concedente é o Plano Estadual de Assistência Social, a FEAS, sendo vinculada à SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, e o município conveniente é o município de Camamu.
Eu sou a relatora do feito e farei a leitura do voto a partir deste instante. Trata-se de tomada de contas especial referente ao plano de ação de número 34 do ano de 2009, que envolve o repasse ao município de Camomu de recursos estaduais da Secretaria, com um valor total de R$ 18.900, dos quais R$ 14.175 foram efetivamente repassados. Nesse processo aqui foi detectada a ocorrência da prescrição. Já na análise do mérito, como dispõe o artigo 70 da Constituição Federal e o 89 da Constituição Estadual, é dever do gestor prestar contas do manejo da verba pública. A falta da prestação de contas de modo a comprovar a boa e irregular alocação de recursos do dinheiro público constitui ilegalidade grave, pois configura descumprimento desse dever constitucional, também repisada em múltiplos outros dispositivos legais. E como apontado pela CCE e pela Comissão de Tomada de Contas, no caso em análise, o município conveniente não prestou contas e até o presente momento continua ausente a comprovação e a execução física e financeira. Instaurada, então, a tomada de contas pela concedente, foi relatada a inadimplência da conveniente e dano ao erário no valor total repassado. Portanto, seguindo os opinativos da segunda CCE e do MPC, depreende-se que devem ser desaprovadas as contas em questão, contudo, eu deixo de imputar o débito diante da prescrição da pretensão punitiva, da pretensão ressarcitória e também deixo de aplicar a multa em função da prescrição da pretensão punitiva. Esse é o voto, senhores, que está em discussão a partir deste momento, tendo sido acrescida por mim ainda a expedição de determinação ao titular da SEADES. Então, de forma resumida, eu voto pela desaprovação das contas do plano de ação, pela expedição de determinação à secretaria e mais pela ciência ao seu titular, quanto ao teor da resolução de número 74 do ano de 2023 deste tribunal, que regulamenta a incidência da prescrição das pretensões punitivas e ressarcitória nos processos de controle externo. Esse é o voto, senhores, que está em julgamento, está em discussão a partir de agora. Peço a palavra, excelência. Com a palavra, o conselheiro Rinaldo. Somente para antecipar meu voto, excelência, eu vou sugerir que seja ouvida a TEG pelos motivos que levaram a auditoria a emitir opinião desaprovativa e estabelecendo um prazo de 15 dias. O conselheiro Rinaldo sugere diligência, apontando especificamente a questão relacionada ao opinativo, conselheiro, ao opinativo da auditoria em relação à desaprovação, para que a auditoria especifique os pontos, para que a TEG, então, se debruce especificamente sobre os pontos que ensejaram a desaprovação. Essa é a proposta do conselheiro Rinaldo, que está em discussão a partir de agora. Conselheiro Bonfim, é pela diligência à TEG. Pela diligência à TEG, Vossa Excelência confirma a diligência. Eu adiro à diligência proposta pelo conselheiro Rinaldo, que especifica de maneira pontual Perfeito. Qual seria o objetivo da diligência. Perfeitamente, eu também. Acompanha, então, o Unanimidade. processo vai à diligência. Eu já pergunto ao conselheiro Rinaldo se confere o feito. Vossa Excelência, Eu confiro o feito, então. Passaremos agora ao próximo processo, que é o processo, considerando também que nós hoje não temos processo voltados para a meta. Eu faço aqui essa informação. Eu vi que o conselheiro Bonfim, à vista da diligência, me olhou de maneira indagativa e eu já consegui abstrair de forma telepática qual seria o seu pensamento, conselheiro. Então, eu já me antecipo e informo de que nós não temos processos na meta na nossa sessão de hoje, porque nós, de maneira muito diligente, cumprimos a nossa meta durante todo o ano. Então, passo agora ao processo de número 13.789 do ano de 2024, oriundo da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a... Esse já foi apreciado, esse processo que Não, o que foi apreciado foi o do processo de número anterior. O processo de número 13.789, embora tenha a coincidência
tanto do concedente quanto do conveniente, não foi ainda apreciado e será, neste momento, concedente Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza e conveniente o município de Camamu. Eu sou também a relatora do feito e farei a leitura do voto de forma bastante concisa. São números parecidos. Só o número do plano de ação que é diferente. Mais divergente. Então, trata-se de processo de tomada de contas relativo ao plano de ação de número 71 do ano de 2011, firmado entre o município de Camamu, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Combate à Pobreza, com período de vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011, tendo como repasse o valor de R$ 409.622, tendo como objeto o cofinanciamento de programas e serviços e benefícios relacionados ao desenvolvimento da política de assistência social no município. Inicialmente, eu registro que a 2ª Coordenadoria de Controle Externo e também o Ministério Público de Contas opinaram de forma uníssona pela desaprovação do convênio. Entretanto, reconheceram a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória. O prazo final para apresentação da prestação de contas era 30 de janeiro de 2012. Diante da omissão, foi então instaurado o processo de tomada de contas, mediante a portaria de número 142 do ano de 2018. No caso em análise, verifica-se que a então gestora do município deixou de cumprir o dever constitucional e legal de prestar as contas da totalidade dos recursos transferidos por meio do FEAS, Fundo Estadual de Assistência Social. Eu ressalto novamente que essa obrigação decorre do plano constitucional, Constituição Federal e também da Constituição Estadual, que obriga qualquer pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie, administre dinheiros, bens e valores públicos de prestar contas da aplicação desses recursos, assegurando, portanto, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos praticados e, ainda assim, da sua adequação. A ausência da prestação de contas e a consequente ocorrência de dano ao erário configura a conduta de elevada gravidade suficiente a ensejar a desaprovação das contas. Outro ponto que merece destaque é aquele que concerne a inércia da concedente em adotar tempestivamente as providências quanto à omissão da prestação de contas, como bem ressaltado pelo Ministério Público de Contas. Abro aspas. O caso em análise revela ainda que a concedente não atuou de forma tempestiva no sentido de adotar medidas apuratórias cabíveis diante da não prestação de contas do plano de ação pela municipalidade, tendo em vista o longo intervalo decorrido entre o encerramento da vigência do ajuste, que foi 31 de dezembro de 2011, e a instauração da tomada de contas especial, que foi 25 de setembro de 2018. Realmente é um largo espaço de tempo. Parêntese fechado. Considera-se também o momento em que a instauração da tomada de contas foi ocorrida conforme apontado pelo Ministério Público de Contas, que foi a remessa a esse tribunal em 17 de dezembro de 2024. O Ministério Público de Contas alerta que tudo isso ocorreu em franca violação aos prazos estabelecidos pela resolução de número 144 do ano de 2013. Ao que se vê, houve o decurso do prazo superior a 5 anos entre os marcos interruptivos. Diante desse cenário, constata-se que houve a configuração da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória. Entendo dessa forma que está prescrita a pretensão punitiva e também a prescrição ressarcitória, neste caso específico. Porém, isto não impede que haja a desaprovação das contas, ou seja, que seja também expedida a determinação à Secretaria competente consoante artigo 7º da Resolução de número 74 do ano de 2023. Desse modo, senhoras e senhores, com base no conjunto probatório acostado aos autos e em total consonância com a manifestação do Ministério Público de Contas, eu entendo que as irregularidades observadas ensejam a desaprovação das contas do convênio e a expedição de determinação
à unidade deixando-se de imputar débito e também de aplicar multa em razão da reconhecida prescrição. Nesse sentido, eu voto pela desaprovação, nos termos expostos, e ainda pela expedição de determinação à SEADES e à Ciência, à Secretaria de Assistência Social. Esse é o voto, senhoras e senhores, que está em discussão a partir de então. Com a palavra o conselheiro Bonfim. Agradeço. É só para propor a conversão da determinação sugerida em recomendação. O senhor propõe, então, a conversão em recomendação. Perfeito. Que eu acato no meu voto. O processo continua em discussão. Com a palavra o conselheiro Rinaldo. É o processo 1378924, não é isso? 1378, exatamente. Eu vou propor mais uma vez uma diligência estratégica para que se debruce em relação às manifestações da auditoria e, em especial, aquelas que ensejaram a desaprovação das contas. Prazo de 15 dias. Com prazo de 15 dias. Conselheiro Rinaldo, Vossa Excelência tem algum ponto mais específico sobre a diligência? Não, todos aqueles elencados na conclusão da auditoria. O conselheiro Rinaldo propõe, então, uma diligência para uma análise processual realizada pela ATEG, apontando como ponto específico as causas elencadas pela coordenadoria para a sugestão pela desaprovação. Tendo o conselheiro Rinaldo apresentado as suas causas específicas, eu adiro à sua solicitação de diligência e colho, no caso, o voto do conselheiro Bonfim em relação à diligência proposta de encaminhamento à ATEG com prazo de 15 dias. O conselheiro Bonfim, então, adere e o processo será encaminhado, mesmo sendo a divergência suscitada pelo conselheiro Rinaldo, eu sendo a relatora e tendo aderido à diligência suscitada por ele, farei, então, a conferência do processo. Passaremos ao tópico agora, relacionado a recursos estaduais atribuídos a entidades e instituições, e eu apregou o processo de número 7.821 do ano de 2020, que tem como concedente a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional ACAR, tendo como conveniente a Cooperativa de Habitação Rural da Bahia. O relator do feito é o conselheiro Rinaldo, que já tem a palavra. Eu agradeço, Excelência. Trata-se da prestação de contas do convênio 8515, celebrado em setembro de 2015 entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR e a Cooperativa de Habitação Rural da Bahia, Copehabitar, tendo como objeto a construção de 179 unidades habitacionais com cisternas nas comunidades de Araçá, Laranjeira, Nova Ponte e Boqueirão, localizadas nos municípios de Lapa, Igrapiúna, Itamari e Vitória da Conquista. Lapa, que será sempre do nosso Bom Jesus, respectivamente abrangendo, além da execução de obras e serviços de engenharia, a efetiva implantação, o gerenciamento e a realização das atividades programadas, com vigência até 2019, no valor total de R$ 7.803.108, cabendo a CAR o repasse no valor de R$ 7.123.000 em 10 parcelas e é conveniente a contrapartida no montante de 680 mil aproximados. A quarta CCE, a ATEG e o Ministério Público foram unânimes pela aprovação das contas, tendo a ATEG e o MPC acrescida a posição de ressalvas. Os órgãos também foram uníssonos quanto à imputação de débito aos senhores Rosival Leite da Silva e Luiz Nascimento Ferreira, solidariamente com a cooperativa no montante total de R$ 401.129. A quarta CCE, a ATEG e o Ministério Público opinaram ainda pela aplicação de multa aos referidos responsáveis pela conveniente e ao senhor Wilson Vasconcelos, gestor da CAR. Ademais, a auditoria e o parquê opinaram pela expedição de recomendações à companhia. De início, cabe destacar que, após solicitado o encaminhamento do processo de contas por esta casa, a CAR, em 21, encaminhou a referida documentação.
Em uma análise preliminar, os técnicos informaram a ausência de documentos indispensáveis ao exame das contas, consoante dispõe a Resolução 4413, o que impossibilitou de pronto a emissão de um opinativo conclusivo, razão pela qual os responsáveis pelo convênio foram notificados por mais de uma vez para apresentarem tais documentações. Somente após o devido encaminhamento, a equipe auditorial, consubstanciada no relatório de execução, constatou, a partir das informações e do relatório fotográfico anexados, que o objeto foi cumprido, quase em sua totalidade, restando pendente a execução de 10% da meta física estipulada. Com relação aos recursos, é importante registrar os seguintes trechos da última manifestação, análise auditorial. Abro aspas. Entretanto, em que pese a conveniente afirmar que realizou a devolução dos débitos decorrentes de encargos financeiros, juros sobre adiantamento depositante e IOF sobre saldo devedor, a conta da CAR, totalizando R$ 13.829, essa comprovação continua pendente nos autos, sendo representados detalhadamente por R$ 38,71 sob a responsabilidade do senhor Rosival da Silva e mais R$ 13.790,29 do senhor Luiz Nascimento Ferreira, conforme indicado no último parecer. Outro sim também foi noticiado pela auditoria a disponibilização a título de contrapartida da conveniente de 78 recibos referentes à contratação de serviços de consultoria, totalizando R$ 292.500, restando pendente de comprovação R$ 387.300. Sobre essa questão, os gestores disponibilizaram como resposta os mesmos documentos já apresentados anteriormente, permanecendo a irregularidade. Conforme já noticiado pela auditoria, a execução dos R$ 292.500 de contrapartida se deu entre os meses de julho e agosto de 2016, correspondente ao compromisso assumido para somente os 6 primeiros meses de execução do subprojeto. Mas caberia ao senhor Rosival Leite da Silva a execução das 17 primeiras parcelas, totalizando R$ 639.900, ou seja, restando a ser aplicado R$ 347.400. Quanto ao senhor Luiz Nascimento Ferreira, a ele caberia a execução das 5 últimas parcelas, totalizando R$ 39.900, o que não foi demonstrado nos autos. Lembramos que no que se refere à execução financeira, contrastando com os apontamentos da auditoria, o relatório financeiro emitido pela CAR em 24/2/22 dá conta de que o subprojeto está regular, sendo apresentada a informação de que as despesas financeiramente estão ok e que o referido acordo estava com a prestação de contas ok. Em que pese constar nos autos o relatório financeiro emitido pela CAR, no qual se informa que as despesas estariam em conformidade com o previsto, cumpre ressaltar que a cooperativa e seus responsáveis, em sua última defesa apresentada, apontam não ter executado integralmente a obrigação da contrapartida ajustada, conforme se extrai do seguinte trecho. Ademais, a defesa ressalta que a contrapartida financeira da conveniente foi parcialmente executada e comprovada por meio de 78 recibos no valor de R$ 292.500, sendo o saldo remanescente objeto de ajustes administrativos internos. Desse modo, conforme exposto pela auditoria, restaram pendentes de comprovação recursos no valor de R$ 387.300, os quais, em meu reiterado entendimento, devem ser ressarcidos ao erário pelos senhores Rosival Silva e Luiz Ferreira, responsáveis pela execução do convênio. Quanto à devolução do valor da contrapartida, cumpre reiterar que o plano deste trabalho, que o pleno deste tribunal, no âmbito da consulta constante do processo TCE 454/2015, proferiu uma decisão no sentido de que os recursos referentes à contrapartida assumida e não aplicada constitui saldo financeiro remanescente do convênio, sendo, portanto, passíveis de devolução. Resolução 113/15. A contrapartida assumida e não aplicada pelo conveniente constitui saldo financeiro remanescente do convênio, devendo o respectivo valor ser restituído ao concedente de forma proporcional ao ônus financeiro por ele assumido para execução do objeto pactuado, em ordem a preservar a equação financeira originariamente acordada. Quanto à possibilidade de aplicação de sanção pecuniária em virtude da não utilização integral da contrapartida, com consequente não cumprimento do objeto em sua totalidade, entendo em consonância com os nossos órgãos técnicos e jurídicos ser cabível multa aos senhores Rosival Silva e Luiz Ferreira. Contudo, não acolho em relação ao senhor Wilson Vasconcelos Dias,
em observância às ações por ele adotadas para corrigir uma questão crônica e sistêmica enfrentada pela companhia, amplamente debatida nos diversos julgados proferidos por esse tribunal. Sendo assim, mesmo diante das inconsistências apontadas, no mérito, considerando que o objeto conveniado foi executado satisfatoriamente, adiro ao posicionamento do juízo aprovativo das presentes contas, entretanto, em razão das falhas formais e da não aplicação do valor total da contrapartida assumida, e seguindo a TEG-MPC, coaduno com a posição de ressalvas. Por fim, em virtude do caráter pedagógico orientado e consensual desta Casa, entendo ser pertinente a expedição de recomendação à CAR, a fim de que exerça uma fiscalização mais rigorosa. Ante o exposto, considerando o entendimento do objeto de forma satisfatória, em consonância com a parcial, com a 4ª CCE, a TEG-MPC, voto pela aprovação das contas do convênio com ressalvas, pela imputação de débito ao senhor Rosival Leite da Silva, no montante de R$ 347.438,71, pela imputação de débito ao senhor Luiz Ferreira, no importe de R$ 53.690,29, pela aplicação de multa ao senhor Rosival Leite, no montante de R$ 5.000, e ao senhor Luiz Nascimento, no valor de R$ 2.000, pela aplicação de multa tanto ao senhor Rosival Leite da Silva quanto ao senhor Luiz Nascimento, no percentual de 100% do dano do valor atualizado, 100% do valor atualizado do dano causado ao erário, e pela inspeção de recomendações à CAR. É o voto, Excelência. O processo está em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo conselheiro João Bonfim. Agradeço mais uma vez, senhora presidente. Ao conselheiro Hinaldo Araújo, o voto que Vossa Excelência apresenta remete a minha atenção para uma discussão antiga que eu tenho travado no âmbito da segunda Câmara e, às vezes, até no plenário, com relação a essa devolução para o Estado de algo que o Estado não ofereceu para ninguém, né? Eu acho que eu exijo que me devolvam aquilo que eu lhe dei. Então, eu tenho um entendimento divergente quanto a esse aspecto da devolução de contrapartida que foi pactuada em convênios, né? Onde o concedente, ao longo do acompanhamento da execução, não exige que essa contrapartida seja gradativamente, na medida que o repasse vem sendo feita, né? Eu acho que o concedente diz, olha, eu botei 50%, você bota 50%, né? Para que, ao final, não haja esse entendimento de que há um saldo financeiro. Numa resolução aqui dessa casa, né, se fala de remanescente de saldo financeiro. Se eu não botei nada, e eu botei... A conselheira Carolina... A minha linha de raciocínio diverge um pouco da nova conselheira, mas eu vou persistir. Inclusive, eu consegui avanço nesse sentido, porque, a princípio, aqui se exigia a devolução integral dos 100%, mesmo quando o Estado não repassava 100%. Né? E eu, em embates aqui com a própria PGE, né, não tem sentido. Né? Eu propus botar 100%. Né? O Estado propôs botar 100%. A contrapartida da associação, da cooperativa ou do órgão conveniente seria 10%. Eu ia botar 100% o Estado, eu vou botar 10%. No entanto, o Estado só botou 50% e aí se exigia a devolução dos 10% que não foram colocados. E aí eu em diversas oportunidades, argumentando que não devia ser devolvido aquilo que de uma outra forma a associação ou o conveniente
aplicou, né, ou economizou, como me parece no caso dessa cooperativa, tivesse que devolver integralmente, enquanto que o Estado não botou 100%. E aí a gente avançou até nesse sentido e a própria PGE passou a defender e não exigir, né, e nem recorrer dessa devolução. Mas eu vou fazer uma leitura aqui do meu voto e pedir a atenção dos senhores conselheiros numa argumentação que farei durante a leitura para poder tentar ser convincente, principalmente no aspecto da economicidade. Prestação de contas, celebrado entre a Tá. A vigência inicial seria 365 dias a partir da liberação dos recursos, contudo, findou apenas em 21/10/2019, após a realização de termos aditivos, né? E durante essa realização desses termos aditivos, em nenhum momento foi ponderado isso. Olha, o Estado botou um valor superior ao necessário para executar, né? E vocês estão economizando e conseguindo executar um valor menor. Vamos aditar aqui, reduzir a participação, né? Ou induzir a cooperativa a gastar mais para poder atingir os 100%, né? Contrariando o aspecto da economicidade. O montante total do ajuste foi de R$ 7.803.108, sendo R$ 7.123.308 repassado pelo Estado em 10 parcelas no período de 11/9/2015 a 2/7/2018 e R$ 679.800 referente à contrapartida da conveniente. Desde logo, resta evidenciada a regularidade física do ajuste celebrado, uma vez que a concedente e a auditoria atestaram um cumprimento integral do objeto, conforme demonstram os relatórios fotográficos e de acompanhamentos que foram acostados aos autos, tendo sido construídas as 179 moradias com cisternas pactuadas. Quanto ao aspecto financeiro, a unidade técnica apontou ser necessária a devolução de R$ 13.829 referente a débitos decorrentes de encargos financeiros, sendo R$ 38,71 de responsabilidade do senhor Rosival Leite da Silva e R$ 13.790,29 de responsabilidade do senhor Luiz Nascimento Ferreira. Coadunando com tal entendimento, apenas divergindo em relação à solidariedade, pois essas condutas devem ser atribuídas às pessoas físicas responsáveis pela execução do convênio e não à cooperativa conveniente. Esse aspecto, conselheiro Inaldo Araújo, muito embora eu não tivesse tido tempo, nem a minha equipe, de verificar se os repasses dos valores das parcelas foram feitos com oportunidade, e não houve aqui uma contestação da parte nem do senhor Rosival, nem do senhor Luiz Nascimento, né? Porque muitas vezes eles podem ter deixado de pagar no momento oportuno por falta do repasse, né? Então, eles acabaram pagando com juros alguns compromissos, e eu não tive a oportunidade, conversei com a doutora Bianca, ela disse, olha, eu não tive tempo de observar esse aspecto. Mas, enfim, se eles não pediram, não alegaram isso, não tiveram a oportunidade de trazer isso para os autos, né, eu vou admitir, só divergindo que do aspecto aí da solidariedade. É de responsabilidade deles, né, de fato. Além disso, destacou que a conveniente integralizou 292.000 dos 679.800, inicialmente pactuados para o cumprimento do objeto. Integralizou 292 de 679. Aqui representa 43%, mais ou menos. Eles devem ter repassado, eles devem ter integralizado, né, ou aplicado 292.500, que naturalmente foi necessário para dar andamento
ao cumprimento do objeto, restando pendente de comprovação R$ 387.300, que, segundo a auditoria e os demais órgãos técnicos ouvidos, deve ser ressarcido ao erário estadual. E aí, como eu disse, eu divido desta conclusão, nobre conselheiro Hinaldo Araújo, porque entendo que há casos que, excepcionalmente, a devolução da contrapartida pode ser afastada, como no processo em tela, apesar da resolução 103 de 2015, editado por esse TCE, em sede da resposta à consulta formulada no TCE 554/2015. A resolução assenta como norma geral que a contrapartida assumida e não aplicada constitui saldo remanescente do convênio e deve ser restituído ao concedente. Eu acho que essa resolução deve ser revista, na verdade, porque não remanesce aquilo que não foi colocado, né? E, nesse caso, entendo que não foi colocado por não ser necessário, por uma ação de boa aplicação do recurso, muitas vezes até, doutor Marcel, utilizando a cooperação dos associados, dos cooperados, né? E na mão de obra de mutirão. Então, eles acabam economizando e vão pagar por isso. Vão ter que devolver o presidente da associação ou da cooperativa que faz um esforço para diminuir o valor da contrapartida, muitas vezes utilizando a mão, não sei o caso, né? Utilizando a mão de obra familiar. E aí, depois ele é penalizado, ele tem que devolver, porque ele não gastou o dinheiro do Estado, ou dele, né? No caso aqui, ele se utilizou integralmente o dinheiro do Estado. Mas da cooperativa, ele não precisou gastar e, por isso, ele vai pagar, vai devolver. Bom, em base a esse meu entendimento, tem 3 princípios administrativos: o da economicidade, o da finalidade e o da eficiência. Fazer mais com menos recursos ou buscar a obtenção do resultado com menor dispêndio de recursos. Além disso, prestigio com essa conclusão a consecução integral do objeto pactuado. Um objeto tão importante quanto a construção de unidades habitacionais com cisternas para a população carente ter acesso à moradia e à água, direitos fundamentais que muitos em nossos estados ainda não acessam, sendo os objetivos sustentáveis do milênio. Trata-se da ODS 11, abre aspas, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, fecha aspas. E da ODS 6, abre aspas, garantir sustentabilidade e manejo sustentável da água e do saneamento para todos, fecha aspas. Por fim, para afastar a imputação do débito da contrapartida, me apego ao fato de que se trata de um convênio, que significa um ajuste mútuo de vontades, e não de um contrato, em que o descumprimento deve ser imputado à parte inadimplente. Não considero a conveniente, a cooperativa, inadimplente, por não ter comprovado a integralização de toda a contrapartida acordada, tendo o objeto sido integralmente cumprido. Do mesmo modo, eu não imputaria em débito a concedente, a K, e nem desaprovaria as contas do convênio, se, embora o valor tivesse sido repassado integralmente, o objeto tivesse sido cumprido. Isso, para mim, seria um sinal de que o conveniente conseguiu fazer mais com menos, o que penso ser louvável. Penso que não há o que ser devolvido, já que o que foi repassado foi totalmente aplicado no convênio. Firmar um convênio, embora na maioria das vezes envolva recursos financeiros, para mim tem um significado muito maior, qual seja, o de permitir ao Estado implementar políticas públicas com a política desse processo, como a política desse processo, que foi construir moradias com cisternas nas comunidades de Araçá, Laranjeiras, Nova Ponte e Boqueirão,
localizados nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Igarapiúna, Itamari e Vitória da Conquista. Logo, não há equação econômico-financeira a ser preservada como se refere à Resolução 103 de 2015. Ao final, pois não se trata de um contrato, mas sim de um convênio, acordo de vontades para a consecução do objetivo comum aos partícipes. Então, assim, para mim, parece ser uma falha de formalidade. Durante tantos ajustes que foram feitos, era simples o presidente da cooperativa ter dito, olha, eu não vou precisar gastar tanto, vamos reduzir aqui o valor da minha contrapartida. E se isso formalizado, nós estaríamos aqui. Ou então, ter elaborado, ter feito recibos da prestação de serviços dos associados e complementado o valor da contrapartida. Papel. Então, sendo assim, tendo sido comprovada a entrega plena do objeto, sem prejuízo à finalidade pública e com custo efetivamente reduzido, entendo que a falta de comprovação integral da contrapartida não ocasionou dano ao erário, tampouco comprometeu a execução física do ajuste. Ademais, a CA, em seu relatório financeiro, concluiu pela regularidade das despesas apresentadas, não tendo verificado no processo a ocorrência de desvio dos recursos da cooperativa que originalmente deveriam ser aplicados no objeto pactuado e ou locupletamento indevido de seus representantes. Por tais razões, penso que as contas devem ser aprovadas com ressalva, vejo que não há no feito falhas graves capazes de macular o mérito das contas, sem imputar em débito solidariamente a cooperativas e seus representantes pela ausência de aporte integral da contrapartida no objeto do convênio. Quanto às multas sugeridas, deixo de aplicá-las tanto aos representantes da cooperativa quanto aos gestores da concedente, por não identificar em sua conduta má-fé, dolo ou erro grosseiro. Para mim, as falhas identificaram ocorreram por deficiência de controle, o que, no caso da CA, por ser entidade pública, enseja a necessidade desse TCE recomendar à atual diretoria que envie esforços para corrigi-las nos próximos convênios. Diante do exposto, voto A. Em consonância quanto ao mérito com a CCE até GMPC, pela aprovação com ressalva das contas do convênio 85/2015, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR e a Cooperativa de Habitação Rural da Bahia, em virtude das irregularidades relatadas pela equipe técnica desse TCE. B. Pela imputação de débito do senhor Rosival. Olha, eu vou até retirar essa imputação de débito do senhor Rosival pela insignificância. R$ 38,71. Haja vista a utilização indevida de recursos públicos para pagamento de encargos financeiros. E aquilo. E será que a CAR repassou corretamente, foi adimplente no repasse dos recursos, ou eles tiveram dificuldade de pagar em dias os compromissos assumidos, acreditando no repasse, e aí, às vezes, pagam com atraso e por isso multa. Mas essa imputação de débito aqui que eu trazia anteriormente ao senhor Rosival, pela insignificância, eu vou propor a retirada. E pela imputação de débito ao senhor Luiz Ferreira, aí passa a ser o item B, no montante de R$ 13.790,29, haja vista a utilização indevida dos recursos públicos para pagamento de encargos financeiros. E a C passa a ser pela expedição de recomendação aos atuais gestores da CAR, no sentido de aprimorar os controles da companhia, sobretudo em relação à verificação de documentos imprescindíveis para a celebração dos acordos, bem como acompanhar tempestivamente a execução dos convênios, orientando os convenientes quanto à correta formalização da prestação de contas e a devida aplicação e comprovação dos recursos devolvidos, de forma a evitar pendências e sanções decorrentes dessa situação. É como voto, senhores conselheiros, pedindo aí escusas
pela insistência na defesa de alguns pontos de vista que realmente são, na minha cabeça, são pertinentes. O processo está em discussão. Neste momento, eu já me manifesto no sentido aqui de, antes de qualquer coisa, pontuar que Vossa Excelência aqui não precisa pedir escusas absolutamente em razão de nada, né? Em razão de nenhum motivo. Vossa Excelência, conselheiro Bonfim, com o seu olhar sempre tão atento, em especial, que tem uma aderência muito grande à realidade, em especial à realidade trazida pelas comunidades, né, e pelos municípios que são localizados na esfera rural, né, diante da sua vivência e também da sua belíssima trajetória de vida, traz pontos que são muito importantes, inclusive que são aqui expostos com veemência, né, de maneira, em muitas oportunidades, apaixonada, e que nos faz efetivamente ouvir e nos reposicionarmos. Foi o que Vossa Excelência fez no caso das despesas bancárias, né, e que, a partir do olhar de Vossa Excelência, foi construída uma jurisprudência, foi revertida, foi superada uma jurisprudência e foi construída outra, de forma mais atualizada e de forma também mais sensível ao que efetivamente acontece dentro dos convênios. Então, a superação de um entendimento já consolidado e que trazia, de certa forma, uma injustiça foi superada graças à atuação e o posicionamento, digamos assim, insistente, porém necessário, de Vossa Excelência. E agora também nós já temos a questão relacionada à contrapartida, a sua proporcionalidade, a devolução de forma proporcional ao que o Estado também emprega nos convênios. Nessa sentada aqui, neste momento, Vossa Excelência traz outra situação diferente, né, de maneira mais abrangente, trazendo um outro olhar a respeito da essência que direciona a execução dos convênios, né? O senhor traz um novo olhar que diz exatamente sobre a convergência das ações, diferente do plano contratual, em que nós temos aí um posicionamento já de forma antecedente de maneira adversarial entre as partes, o que não ocorre efetivamente no que diz respeito aos convênios. Como Vossa Excelência trouxe questões que são muito profundas, né, eu vou tomar o processo em vista, embora já tivesse com o meu voto pronto aqui para manifestação. As contribuições que Vossa Excelência traz de maneira sempre muito tão pertinentes e que se desdobram em um novo olhar, me fazem respeitar a minha necessidade de maior reflexão sobre esse caso e maior estudo também no que diz respeito especificamente à questão do espírito que conduz à realização dos convênios, muito embora exista lá o compromisso da entidade da sua aplicação. E aqui também, já nesse sentido, eu trago para Vossa Excelência uma ponderação, né, que é meramente de forma reflexiva, porque em muitas oportunidades, aliás, na maior parte das oportunidades, na totalidade delas, poderia até ser, o Estado necessariamente não precisaria da contrapartida do convênio. São valores que, por vezes, são muito diminutos. Então, a necessidade de uma exigência de contrapartida pode estar, muitas vezes, relacionadas ao estabelecimento de um compromisso maior, uma vinculação maior daquela entidade no cumprimento do objeto. Então, não apenas se faz no plano da necessidade do dinheiro em si, mas do reforço do estabelecimento destes compromissos que foram firmados. Então, a minha tomada em vista desse processo se faz pela necessidade de maior aprofundamento destas razões. E assim eu já pego em vista. Com a palavra, o conselheiro Bonfim. Eu agradeço imensamente a conselheira Carolina em me dar essa oportunidade de analisar aqui as minhas colocações e
E faço mais um comentário, né? Até nesse aspecto da economicidade, quando Vossa Excelência traz aí. Seria necessário exigir a contrapartida, em termos de valores, a execução do objeto estaria... O valor seria suficiente para executar, mas mesmo assim se pede uma contrapartida. É aquilo que eu estava dizendo aqui na minha argumentação. Você está incentivando a associação a gastar mais do que precisa, né? Ou está superestimado o valor do convênio, não é? Então, se o valor do convênio... E eu conversando com o conselheiro Rinaldo, eu estava relembrando foi assim que eu assumi aqui a minha cadeira aqui de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e me deparei com um convênio da construção de um hospital em um município pequeno, onde o prefeito teve a capacidade de executar a obra maior, melhor, com o recurso do Estado. Ele não fez uma contratação, ele não terceirizou, a própria prefeitura executou a obra e ele conseguiu fazer uma obra maior, melhor, e corrigiu um problema existente no projeto. O projeto da CESAB não contemplava o projeto elétrico do hospital. Não tinha no projeto da CESAB a parte elétrica, o projeto elétrico do hospital. E ele, inadvertidamente, contratou com recurso do convênio o projeto elétrico. E ele foi condenado a devolver, por esse tribunal, a devolver o valor que o Estado, o valor do projeto elétrico que ele contratou com recurso do Estado. O prefeito foi condenado a devolver. Perdeu na Câmara, perdeu no recurso, né? E ficou com essa conta desaprovada e condenado a devolver o valor do projeto elétrico que ele conseguiu economizar na execução do hospital, a obra com maior, melhor, devolveu o recurso e foi condenado a devolver. Quer dizer, isso é um desincentivo à economicidade, à correta aplicação do recurso por parte dos gestores. Então, isso me marcou muito e, por isso, às vezes, eu percebo a situação como essa, né? Eu acho que você vai punir quem fez melhor, mas fica para a sua reflexão. Realmente, conselheiro, Vossa Excelência traz aqui questões, né, sempre mais amplas, né, e que giram muito em torno de uma situação que é muito debatida aqui no tribunal e muito exigida, que é a questão do aprimoramento, né, da situação dos contratos do Estado da Bahia, em especial no que diz respeito ao planejamento, né? O ponto específico que nós estamos falando aqui, né, que Vossa Excelência traz de maneira recorrente, e eu também trago de maneira recorrente, é a situação do planejamento. Há falhas, e essas falhas têm raízes. E as raízes estão aonde? Justamente no planejamento, justamente no alinhamento com a política maior do governo, justamente no acompanhamento desse convênio, justamente na falta de um sistema, né, de acompanhamento, um sistema informatizado que possa ter um acompanhamento da realização dos convênios e também da sua execução. Enfim, conselheiro Bonfim, são situações, conselheiro Rinaldo também, né? São situações todas que nós devemos nos debruçar enquanto órgão de controle externo e oferecer os nossos préstimos para aprimorar ainda mais a administração pública desse Estado que todos nós amamos muito. Dando sequência à nossa pauta, eu aprego o processo de número 584 do ano de 2025, oriundo da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, ACAR, tendo como conveniente o Conselho Estadual das Comunidades e Associações Quilombolas do Estado da Bahia. O relator do feito é o conselheiro Hinaldo Araújo.
nós temos também aqui, como responsável pelo Conselho Estadual, o senhor João Evangelista de Souza e Floresvaldo Rodrigues da Silva. Agora, nesse momento, eu atribuo a palavra ao excelentíssimo relator do feito. É o processo 58425, e é um tomado de contas referente ao convênio 793 de 2012, celebrado entre a CAR e a Associação Quilombolas do Estado da Bahia. O objeto é a capacitação de beneficiários, promovendo o fortalecimento ao apoio técnico operacional das organizações institucionais, dos conselhos territoriais, conselho estadual e associações em 11 territórios. O valor R$ 703.025,40. A contrapartida. A quarta CCE e a TEG e o Ministério Público opinaram pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e pela desaprovação da tomada de contas. De acordo com a instrução processual, a liberação da primeira parcela do convênio ocorreu em 10 de julho de 13. Sendo assim, de acordo com o artigo 11 da Resolução 14413, a conveniente deveria ter prestado contas até 30 de abril, o que não ocorreu. Por sua vez, de acordo com os artigos 7º e 9º da mesma resolução, a CAR deveria ter instaurado a necessária tomada de contas em 2017. Contudo, tal procedimento só foi instaurado em 24, com atraso significativo de mais de 7 anos. Apenas 3 parcelas daquelas inicialmente previstas foram repassadas. Quanto ao mérito, a comissão da CAR asseverou que as metas físicas e financeiras foram parcialmente alcançadas, constatando irregularidades como a omissão da prestação de contas da última parcela, ocasionando interrupção das parcelas seguintes e na execução parcial do objeto proposto, concluído pela inadimplência da entidade. As irregularidades, portanto, se revestem de gravidade para ensejar a desaprovação das contas. Trago o posicionamento do Ministério Público. Diante do exposto, voto pela desaprovação das contas, com expedição de recomendações à CAR. É o voto, excelência. E deixo de aplicar as multas e a imputação de débito em face do transcurso do prazo prescricional. É o voto. O processo está em discussão. Processo em discussão, não havendo o que queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Perfeitamente, excelência. Processo conferido. Apregou o processo de número 1509 do ano de 2025, oriundo da CAR, Companhia de Desenvolvimento do Estado da Bahia, com vinculação da Secretaria de Desenvolvimento Rural e que tem como conveniente a Associação dos Agricultores e Criadores de Peixes de Sobradinho. Eu sou a relatora do feito, neste caso, que tem a aplicação do artigo 34 da resolução de número 35, da resolução de número 37, da resolução de número 107 do ano de 2024. Farei, então, a leitura do relatório de forma concisa e, logo em seguida, colherei a manifestação do Ministério Público de Contas. Trata-se de processo de prestação de contas firmado entre o Estado da Bahia, por meio da CAR, e a Associação de Agricultores e Criadores de Peixes do Sobradinho, por meio do projeto de nome Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Semiárida da Bahia, tendo como objeto o fortalecimento da causa produtiva da piscicultura em tanques-rede na barragem do Sobradinho, naquele município. Após a análise realizada, a auditoria constatou a tempestividade da apresentação da prestação de contas e a conformidade das entregas com o plano de trabalho. Com base nesses achados, a equipe técnica concluiu, nos seguintes termos, pela aprovação das contas, com fundamento no caput do artigo 24 da Lei Orgânica do nosso Tribunal. E assim, com fundamento no artigo 35 já referido, eu passo a palavra ao representante do Ministério Público de Contas para manifestação em mesa. Presidente, da mesma forma que o processo anterior, este Ministério Público de Contas se manifesta no sentido
de aprovar as contas do convênio 172 de 2020. Com a manifestação do Ministério Público de Contas, a qual eu acompanho neste momento, e também o opinativo da equipe técnica, é que eu voto pela aprovação da prestação de contas, com fundamento no artigo 24, caput, da nossa lei orgânica. Esse é o voto, senhores, que está em discussão a partir deste momento. Não havendo quem queira discutir, eu declaro aprovado. Passando agora para o processo. Já faço a sua conferência. E nós passamos agora para o processo de número 1954, do ano de 2020, oriundo da Coordenação de Desenvolvimento Agrário, a CDA, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, tendo como conveniente o consórcio público multifinalitário intermunicipal do Oeste da Bahia. O relator do feito é o excelentíssimo conselheiro João Bonfim, que aqui faz a apresentação do gabinete vacante número 2, está aqui, que era antes titularizado pelo excelentíssimo conselheiro Antônio Honorato, e agora, então, o conselheiro João Bonfim faz a condução deste processo como seu relator. Com a palavra, o relator do feito. Não, conselheiro, eu vou direto ao voto. Cuido os autos da tomada de conta oficial instalada pela antiga Coordenação de Desenvolvimento Agrário, CDA, atual Superintendente de Desenvolvimento Agrário, em razão de relevantes irregularidades detectadas na execução do convênio 06/2017, celebrado entre o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Oeste da Bahia, cujo objeto consistiu na cooperação técnica e financeira para a estruturação de processos de regularização fundiária dos municípios integrantes do consórcio, no valor de R$ 2.018.545, dos quais R$ 1.917.617,75 foram repassados pela CDA em 3 parcelas e o restante referente à contrapartida. O convênio teve previsão de vigência até 12/6/2019, após a celebração do termo aditivo. Em primeira análise, a auditoria desse tribunal apurou um conjunto significativo de falhas, notadamente impropriedades em procedimentos licitatórios, indícios de atuação conclusiva entre licitantes, insuficiência de comprovação da execução física do objeto conveniado, despesas estranhas ao plano de trabalho aprovado e preços contratados superiores aos referenciais de mercado, além de evidência de descompasso entre a execução pactuada e a execução efetivamente realizada, em possível prejuízo às finanças públicas. Após diligências, identificou-se inicialmente a necessidade de devolução de R$ 1.859,25 por despesas fora do plano de trabalho. O valor foi corrigido e devolvido pelo CONCID. Também verificou-se inexecução parcial das metas, especialmente da terceira parcela, o que motivou a instauração da tomada de contas especial. No caso da instrução da tomada de contas, foi celebrado acordo extrajudicial visando a recomposição integral do dano, nos termos do artigo 138 da Lei Estadual 12/2009 de 2011, acompanhado de plano de trabalho aprovado pela área técnica da CDA, destinado à restituição do dano mediante a execução de ações concretas. Em 24/4/2025, a equipe técnica da SDA atestou que o CONCID concluiu integralmente as metas pactuadas, atingindo 100% dos produtos e serviços previstos, superando, em alguns casos, o quantitativo inicialmente estimado, resultando na recomposição total do dano antes identificado. Em paralelo, apurou-se falha na fiscalização realizada pela coordenadora executiva da CDA, senhora Renata Alvarez Rossi, sobretudo no que concerne à liberação de parcelas subsequentes sem comprovação satisfatória da execução física da etapa anterior,
configurando erro grosseiro, segundo os auditores da Casa. O relatório técnico emitido pelo Núcleo de Operações Técnicas da SDA atestou o cumprimento integral das metas previstas no plano de trabalho, alcançando 100% do quantitativo pactuado, o que demonstra o adimplemento pleno da obrigação assumida pelo CONCID e, consequentemente, a recomposição do patrimônio público inicialmente afetado. Assim, restaram sanadas as irregularidades materiais que motivaram a instauração da tomada de conta especial. Todavia, embora tenha ocorrido a recomposição integral do dano, forçoso concordar com o Ministério Público de Contas, uma vez que, inicialmente, houve descumprimento das metas pactuadas, necessidade sucessiva de prorrogações e medidas corretivas posteriores. Tais circunstâncias, embora não inviabilizem o ajuste, revelam falhas na execução e no acompanhamento do convênio. Logo, ainda que a irregularidade tenha sido superada, a conduta administrativa não se apresentou isenta de vícios, justificando a aprovação com ressalvas. Ademais, as análises técnicas apontam que a liberação da terceira parcela do convênio ocorreu sem que houvesse comprovação satisfatória da execução física correspondente à segunda parcela, evidenciando fragilidade da fiscalização. A conduta da gestora, ao não impedir a liberação dos recursos diante da evidência de inexecução parcial, contribuiu para a formação de risco de dano ao erário, ainda que posteriormente afastado pelo cumprimento do acordo extrajudicial. Todavia, conforme ressalta o MPC, embora a falha pudesse ensejar a aplicação de sanção, verificou-se o advento da prescrição da pretensão sancionatória, impedindo o prosseguimento da responsabilização punitiva da agente, considerando que, no caso em apreço, o sobrestamento processual previsto no artigo 5º, inciso 4º da Resolução 74 de 2023, não suspende o curso da prescrição em relação às eventuais irregularidades imputáveis à concedente, mas apenas à convenente. No caso, porque o termo de acordo extrajudicial que motivou o sobrestamento tratou apenas de questões relacionadas à execução do objeto do convênio pela convenente, não abrangendo as falhas de fiscalização e acompanhamento atribuídos à concedente. À vista do exposto, considerando a prova técnica coligida, manifestação conclusiva da auditoria e o parecer do MPC, voto pela aprovação das contas relativas ao Convênio 06/2017, celebrado entre a Coordenação de Desenvolvimento Agrário, CDA, e o Consórcio Público Multifinalitário Intermunicipal do Oeste da Bahia, com ressalvas em face das irregularidades constatadas, afastadas apenas após acordo extrajudicial reparatório, declarando extinta a obrigação reparatória, bem assim pela expedição de recomendação à CDA, com vista ao aprimoramento do controle sobre os convênios sob sua responsabilidade, adotando procedimentos mais rígidos de acompanhamento e fiscalização, garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação aplicável na forma do artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 591 e do artigo 122, inciso 2º do Regimento Interno desse Tribunal, é como voto. O processo está em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro, senhor presidente. Processo conferido. Ingressamos agora no tópico referente a contratos, convênios, parcerias e licitações. E eu apregou o processo de número 2607 do ano de 2025, oriundo da SUDESB, que tem como conveniente a Federação Baiana de Vôlei, e eu sou a relatora do feito. Neste processo também há a aplicação do artigo 35 da Resolução de número 107 do ano de 2024. Em razão disso, eu irei fazer a leitura do relatório para, em seguida, obter a manifestação do Ministério Público de Contas em mesa. Trata-se de prestação de contas relativa ao termo de fomento, firmado pelo Estado da Bahia por meio da SUDESB e a Federação Baiana de Vôlei, tendo por objeto o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-16 masculino, que ocorreu entre os dias 26 de março a 1º de abril de 2023 no município de Lauro de Freitas. Após a análise documental apresentada pela unidade jurisdicionada, a auditoria, a terceira Coordenadoria de Controle Externo, opinou
da seguinte forma, abro aspas, tendo em vista o cumprimento do objeto pactuado e a regularidade dos gastos realizados, sugeriu em seu parecer técnico a aprovação desta prestação de contas na forma do artigo 122, inciso 1º do Regimento Interno. À vista da aplicação do artigo 35, conforme dito, eu irei agora acolher a manifestação do Ministério Público de Contas. Com a palavra o doutor Marcelo. Presidente, conselheiro João Bonfim, conselheiro Inaldo, neste último processo de manifestação oral por parte desse Ministério Público de Contas, a manifestação também será no sentido da aprovação limpa do termo de fomento 009 de 2023. Com a manifestação do Ministério Público de Contas, eu emito o voto no sentido também da sua aprovação das contas deste termo de fomento, em harmonia com o opinativo tanto da Coordenadoria de Controle Externo quanto do Ministério Público de Contas. E assim eu coloco o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu declaro aprovado e já faço a sua conferência. Passaremos agora ao último item da nossa pauta, que é o processo de número 5.809 do ano de 2024, oriundo da Secretaria de Cultura do Estado, tendo como interveniente a Fundação Cultural do Estado e tendo como proponente a obra de assistência paroquial de Cachoeira. O relator do feito é o conselheiro João Bonfim, que já tem a palavra a partir deste momento. Agradeço, senhora presidente, e vou, em virtude do adiantado da hora, Já tenho que fazer aqui a já teremos que fazer ampliação, uma prorrogação. Uma prorrogação de meia hora. Solicitar De meia hora, mais conselheiro. 30 minutos 30 de prorrogação. minutos. Fique à vontade. Eu vou, mais uma vez, direto ao voto. Trato o presente processo de tomada de conta especial referente a recursos públicos estaduais repassado mediante termo de apoio e compromisso, de número 205/2015, celebrado entre o Estado da Bahia, por meio da Secult, com a interveniência da FUNSEB, e obra de assistência paroquial de Cachoeira, celebrada em 17 de 2015 e publicado no Diário Oficial de 18 de 2015, com vigência até 31 de 8 de 2016, no valor de R$ 202.740, tendo como objeto a cooperação técnica e financeira para a realização do curso de extensão em conservação e restauração de arte sacra, para formar profissionais com capacidade para planejar e implementar os processos de conservação e restauração de bens culturais. O projeto apresentou falhas formais, referente ao atraso na prestação de contas, a demora na devolução do saldo de R$ 1.103,93. Entretanto, essas falhas não têm o condão de macular o mérito das contas analisadas, nem de ensejar a aplicação de penalidades, uma vez que não houve dano ao erário, a execução do objeto foi adequada e proporcional aos recursos repassados e as pendências identificadas foram saneadas. Assim, considerando todos os fatos expostos, voto pela aprovação da restauração da prestação de contas do termo de acordo e compromisso 205/2015, sob a responsabilidade da senhora Edna Maria Pimentel, com ressalva, em razão da intempestividade da apresentação da prestação de contas e da mora da devolução do saldo remanescente, com fulcro no artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 591, e recomendação à Secult, no sentido de assegurar maior celeridade na fiscalização dos ajustes firmados. É como voto. Processo em discussão. Não havendo que queira discutir, declaro aprovado. Vossa Excelência confere? Confiro, senhora presidente. Processo conferido. Neste momento, nós esgotamos os processos da nossa pauta. E aqui, abrindo a sessão referente à comunicação, eu já devolvo a palavra ao conselheiro Bonfim. Senhora presidente, nobre conselheiro Inaldo Araújo, nobre representação da Ministério Público, senhores servidores, eu vou me utilizar desse espaço
para registrar aqui aqui no plenário da nossa sessão hoje, a família do nosso servidor, Marcelo Liguri. Saudar aqui a dona Zorilda, né? E a sua mãe, e também a sua filha Mariana, que está aqui presente. Isso em função de uma iniciativa dos colegas de Marcelo Liguri, de prestar uma homenagem a ele hoje lá no nosso gabinete, né, pelos seus 30 anos de casa. Então, eu vou aqui propor, né, uma moção de aplauso pelos 30 anos de serviço nessa casa do servidor Marcelo Liguri, auditor de controle externo, que ocupa a chefia do meu gabinete desde 2018. Registro essa homenagem por entender ser um marco importante que merece ser lembrado e reconhecido pela casa em face da dedicação, seriedade, competência e lealdade desse servidor, características que se destacam nele. Esta é a moção que proponho e, caso seja aprovada, eu peço que seja registrada em seu prontuário. Conselheiro Bonfim, com muita felicidade eu recebo a proposta de Vossa Excelência e já adiro de pronto, fazendo com que ela, então, havendo a concordância do conselheiro Hinaldo, também seja admitida como uma proposição desta primeira Câmara. E eu faço isso, lhe digo, com sentimento de não só de felicidade, mas também de muita gratidão. Conselheiro Bonfim, o servidor Marcelo Liguri, ele prima, vou me emocionar, Liguri, me perdoe, mas ele prima tanto pela competência, pela dedicação, além de tudo, pelo compromisso. Mas também o servidor Liguri tem uma marca que é muito, muito própria sua e de conhecimento de todos, mas ele, sendo tão discreto como talvez não esteja assim tão à vista de todos em função da sua descrição. E essa marca é justamente a generosidade. Eu fico feliz que Vossa Excelência tenha me dado, neste momento, a oportunidade de agradecer publicamente todas as contribuições que eu tive quando, no ano de 2013, tomei assento nesta cadeira, na posição do saudoso conselheiro França Teixeira. E, naquela oportunidade ali, eu herdei o gabinete do conselheiro França. Servidor Liguri, certamente, pode se lembrar que, até então, a regra posta na casa era de que, quando se havia a sucessão de um gabinete, o seu estoque ele era redimensionado e redistribuído para todos os outros conselheiros. Neste caso do meu ingresso, não. De forma antecipada ao meu ingresso, a casa mudou o regramento. E eu acho que a mudança desse regramento poderia até ter o título do meu nome, porque foi a partir da minha entrada em que se restou prevalecido de que a sucessão dos gabinetes se faria com porteira fechada. Aquele conselheiro que entrasse, então, admitiria todos os outros processos. Ele absorveria todos os processos e eu absorvi todo o estoque que estava no gabinete. Mas não o fiz de maneira receosa, não, porque, graças a Deus, de trabalho eu nunca tive medo. Em especial, quando se tem o apoio de servidores comprometidos, compromissados e generosos, como foi o caso do servidor Liguri, que não fazia parte do meu gabinete, mas que, de maneira muito prestativa, muito generosa, se ofereceu para me ajudar, e assim o fez, contribuindo e me auxiliando para debelar mais de, se eu não me engano, eram mais de 3.000 processos que tinha no meu gabinete, e nós assim o fizemos, com o apoio, não só do apoio de Liguri, mas com a sua inteligência, que programou um verdadeiro plano de ação, e nós seguimos de maneira irrestrita e conseguimos, né, liquidar. Dentro dos primeiros 6 meses, nós liquidamos
todos os processos e conseguir, com a sua ajuda, Liguri, que eu faço aqui agora, os meus agradecimentos. Presidente, Com a palavra, o só para conselheiro fazer um Bonfim. reparo aqui na minha fala, essa moção que eu propus aqui, ela vem assinada por todos os funcionários, os 14 funcionários do meu gabinete, e 14 mais ainda, Rodrigo, o seu Carlos, né, que são também da equipe, que nos dão apoio lá. Então, só fazer esse reparo que essa moção vem assinada por todos eles. E que agora nós, da primeira Câmara, também aderimos à proposta do seu gabinete, o que dignifica ainda mais a significativa, né, a significativa contribuição de todos para o reconhecimento deste servidor, que é, acima de tudo, um exemplo para todos nós. Com a palavra, o conselheiro Inaldo. Eu agradeço, senhora presidente, e não poderia jamais me furtar de me associar a tão original e relevante proposta de moção. O conselheiro João Bonfim inova neste momento, quando o servidor de destaque desta casa completa as suas bodas de pérola, traz para esta Câmara essa iniciativa que merece o aplauso e o louvor de todos nós, não pela ação, mas também para quem ela homenageia. 30 anos de labuta, de serviços bem dedicados. Lembro que eu não poderia desassociar a Liguri da figura do conselheiro Filemon Matos, que, de fato, durante muito tempo, foi o verdadeiro pilar do conselheiro Filemon Matos. E sei que muitos dos avanços que esse Tribunal de Contas conseguiu alcançar na sua história tem, sim, o dedo, a preocupação, o cuidado, o zelo, a atenção do nosso querido Liguri. Porque, se Vossa Excelência fala que no gabinete que Vossa Excelência herdou, o conselheiro Carolina, tinha 3.000 processos, lembro que nós chegamos a ter mais de 12.000 processos nesta casa, e todas as iniciativas para sermos mais ágeis e dar uma resposta mais efetiva, indubitavelmente contou com a presença do Liguri e, portanto, é um motivo de júbilo para nós todos. E, nesse momento, o conselheiro Bonfim, que ele completa 30 anos, ele nos dá um presente, que é conhecer a senhora, sua mãe, e a sua filha, que, salvo engano de memória, vem da bebê, quando, certa feita, esteve por aqui pelo Tribunal de Contas, e vejo que está ali ao seu lado direito, e a sua mãe ao lado esquerdo. Portanto, Liguri, parabéns, feliz aniversário de 30 anos. Ninguém vive tanto tempo em um lugar se não gostar, se não for apaixonado, não se dedicar. E Vossa Excelência é um exemplo de um servidor mais do que padrão. E fico muito feliz de estar aqui nessa sentada, neste momento, poder lhe dirigir essas palavras de incentivo e que venham mais 30 anos pela frente para que o senhor possa continuar a nos ajudar a ser um tribunal diferentemente melhor. Parabéns. Com essas palavras do conselheiro Inaldo, né, nós aqui, então, aprovamos a moção, né, e ficamos muito felizes de poder, de maneira original, inovar nesse sentido, e justamente com a pessoa do reconhecido, né, o servidor de reconhecida competência, dedicação e compromisso, que é justamente Marcelo Liguri. E aqui enalteço a presença de Mariana, que acompanhei de longe, né, seu crescimento. Liguri sempre me reportava desde pequena a inteligência, o brilho dessa jovem menina que está aqui conosco, homenageando, então, na oportunidade, o seu pai e também a dona Zoilda. Nós agradecemos muito a presença de todos. Aprovada, então, a moção. Presidente, pela ordem, já que foi aprovada a proposta, que a gente pudesse uma salva de palmas para o homenageado. Isso, mas antes da salva de palmas, fazer, então, os registros nos seus prontuários de trabalho, né? Vamos todos à salva de palmas. Afinal de contas... Afinal de contas, são 30 anos, né, de dedicação exclusiva
Dando sequência à nossa pauta, no que ocorrer, eu já aproveito para, nesta última sessão do ano, a título de accountability, finalizar os nossos trabalhos, compartilhando com todos as nossas ações, em especial para a população baiana. Neste ano de 2025, no ambiente da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, nós tivemos o julgamento de 831 processos. Foram 843, doutora Cristiane já me corrige, acrescentando os processos de hoje. Foram 35 sessões ordinárias. Nós, além desses 831 processos, nós tivemos a análise de 673 decisões monocráticas. E para esses resultados serem alcançados, por esses resultados que foram alcançados, eu apresento os meus agradecimentos em especial aos conselheiros que aqui participaram, e não apenas os conselheiros integrantes da primeira Câmara, mas ao longo deste ano nós tivemos aqui na primeira Câmara a participação do conselheiro Honorato, do conselheiro Bonfim, também do conselheiro Judásio, que são oriundos de outros titulares de outra Câmara. E aqui desta Câmara, então, a participação de maneira muito destacada do conselheiro Inaldo, do conselheiro Honorato, que já se aposentou, a minha participação também enquanto presidente da mesa, ainda do próprio presidente da casa, o conselheiro Presídio, que aqui também, com esforços elevados, também contribuiu para que alcancemos esse resultado. E graças à fraternidade, e em especial ao espírito colaborativo que marcam o nosso tribunal de forma consolidada, nós conseguimos, neste ano, superar a vacância já existente do nosso saudoso e, para mim, também amado conselheiro Pedro Lino, e também a vacância superveniente do nosso querido e, para mim, amigo, dileto amigo, conselheiro Antônio Honorato. E ainda assim, findamos o ano na expectativa da vinda dos novos conselheiros, que virão de modo a integralizar o nosso colegiado e também oxigenar a nossa casa, trazendo novos olhares, novas vozes, perspectivas e também forças para agregar o que aqui já foi construído com dedicação e afinco. Eu agradeço à secretaria, na pessoa de Cristiane, e também a todos os servidores que permitem a realização das sessões. Destaco também em agradecimento os servidores do meu gabinete pela dedicação em dar ânimo, força e espírito aos votos e decisões que aqui eu profiro. É nesse tom, senhoras e senhores, que eu encerro os trabalhos da primeira Câmara neste ano de 2025, desejando a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Com essas palavras, eu encerro a sessão.